Nayane, tudo bem? Boa noite, senhoras e senhores. Paulinha, tudo bem? Kézia. Enfim, alguém me dá um feedback, por favor, do meu áudio. Se vocês estão me ouvindo bem, se vocês não estão me ouvindo. Só para que eu consiga dar meus primeiros passos aqui. Estão me ouvindo bem? Ok, Lorena, obrigado. Deixa eu só botar aqui, pronto, meu caderninho. Ótimo, então vamos nós aí no nosso caminho. Chegou quinta-feira. Agora, calma aí, não vamos não, porque meu caderninho caiu, não era pra cair. Calma aí. Calma que eu... Fran, e aí, Fran, tudo bem? Cláudia, tudo bem, Cláudia? Pronto, acho que agora sim. Agora sim, vamos nós, nosso caminho. Só lembrando aí, aí, né? Aí tá chovendo, né? Aqui não, aqui até que parou, graças a Deus. E aí, Elisa, tudo bem? Seguinte, nós vamos fazer nossa live hoje, começando agora. Vamos terminar ali mais ou menos 9 horas, né? Mais ou menos, pode ser 9h10. E talvez eu apareça aí mais tarde um pouco, tá bem? Pode ser que eu apareça aí mais tarde um pouco pra gente bater aquele papo, tá bem? Uma livezinha mais sem assunto aí, respondendo algumas perguntas, enfim, quem quiser saber mais do curso e tudo mais, pode ser que eu volte ali mais ou menos às 10h30, alguma coisa assim, tá? Quem tiver aí, quiser me acompanhar, enfim, obviamente, estão convidados, tá? Mas, agora, exatamente, Zé, quando eu fico sozinho em casa, aí eu vou fazer live, entende? Vou fazer live. Ah, ok. Eu vi que você mandou um áudio pra mim, Maricele, mas eu não consegui ouvir, eu vou ouvir quando acabar aqui eu ouço, tá? Seguinte, vamos nós. Só lembrando, hoje nós temos o tema ali que é o alvo e a meta, ok? E só lembrando, para quem quiser fazer pergunta, e aí, Gustavo, por favor, faz aqui no quadradinho com ponto de interrogação para que a nossa live fique mais no trilho, ok? Isso é algo importante, porque às vezes eu estou num raciocínio, aí eu vou começar a ignorar essas perguntas que não entrarem dentro dos quadradinhos, tá bem? Então isso é algo importante da gente ter em mente, tá bom? Pra coisa fluir, tá? A gente gosta quando a coisa começa a fluir direitinho, não é isso? Então, isso é algo bacana. Então manda um abraço pro teu filho. Quantos anos teu filho tem? Ele tá mandando um abraço pra mim. Andreu, um abraço pro Andreu. Mas enfim, vamos nós, ok? Então, por favor, quem tiver pergunta, joga ali no quadradinho com ponto de interrogação aqui embaixo, aqui, ó, aqui, ok? Pra gente poder organizar. 11 anos? Ih, ok, tá novo ainda, tá novo. Pra gente poder organizar, beleza? Vamos nós. Primeiro de tudo, eu vou fazer uma pergunta, e aí, por favor, eu quero que... antes de eu fazer a pergunta, alguém pode escrever a live de hoje, o tema? Tema, o alvo e a meta, pra eu... Isso é uma música, né? Eu não conheço essa letra. Aí, ok. Tá vendo aí? Eu sou, tô aqui tô pegando todas as idades aqui. Temos, Paulinho Mosca eu sei quem é, inclusive. Me fala o nome dessa música aí que eu vou ouvir. Pois é,
Eu comecei 10 minutos antes. Acerta o alvo? Ok, quase. Ok. Vou anotar aqui, vou ouvir depois. Certo. Então, vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu só quero que vocês falem sim ou não, ok? Para ficar mais dinâmico. Arthur, seguinte, quem viu a minha postagem de hoje? Que era você é o alvo. Ou, melhor dizendo, o alvo é você. Quem viu? A Brana não viu. A Valesca não viu. A Cláudia viu. A Késia viu. Arthur ainda não viu. Tá lá no feed, certo? A Fran viu. Ok. A Michelle também viu. A Lisa viu. Beleza. Certo. Para quem viu minhas postagens dessa semana, Helenice viu também. Gustavo também. Se você perceber uma coisa... Números. Vamos falar de números, ok? Nós temos... Vamos falar de duas postagens anteriores. Nas duas postagens anteriores, tem mais do que o dobro das curtidas desta postagem, certo? E por que eu estou falando disso? Por que eu estou falando que essa postagem ela deu menos? Ela está chegando ali aos 300 curtidas. Por quê? Assim, eu estou dando uma explicação, tá? Não estou falando que é a verdade absoluta. Mas, para a gente refletir, que é muito interessante numa postagem que ela acusa você e não o outro, ela receber menos curtidas, não é isso? Não é interessante esse ponto? Quando ela fala assim, para de olhar o defeito do outro e olha para você mesmo. Ela receber menos curtida, né? Numa postagem que tem esse tom, não é algo interessante, né? Não é algo a se pensar, né? Pode ser uma coincidência, Rafael? Pode ser que sim, pode ser que seja uma coincidência. Mas se a gente pensar que hoje todo mundo, né? Pois é, Arthur, né? Se a gente pensar... Então, vamos, não sei se a gente torce para chegar ou para não chegar, né? Não sei, né? Mas olha que interessante, né? Então, se a gente está num mundo onde as pessoas estão muito mais preocupadas em olhar para o outro da pior forma possível, entende? Não é esse olhar acolhedor, é um olhar ali onde eu olho e falo lá, não sabe andar direito, não sabe se comportar direito, não sabe falar direito, não sabe viver direito. Quando essa mesma pessoa olha uma postagem que fala assim, antes de você olhar para o outro, olhe para você mesmo. Né? Não é à toa que tem a frase do Chesterton lá, né? O que amargura o mundo não é o excesso de crítica, mas a falta de autocrítica. Né? Então, eu acho que é uma questão interessante para a gente pensar. Né? Então, pois é, ó. A Mitty Marques aqui é A ou é O, né? Mas enfim, chamei de A. Falou exatamente isso, ó, na página dela também acontece isso. Então, olha que ponto interessante. E aí, eu queria falar um pouco mais sobre isso, certo? Eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas dar uma complementada, vamos dizer assim, né, aqui. Ou falar algumas outras reflexões, né? O alvo é você, certo? O alvo é você. Isso é algo importante. Então, se o alvo é você, aquilo que vem, a reflexão que eu pego, aquilo que eu tenho acesso, aquilo que alguém me apresenta, eu tenho que trazer para mim. Entende? Eu tenho que trazer para mim. Né? Antes de eu olhar a do outro. Ah, vai ter. Ok. Então, assim, eu tenho que olhar meu quintal aqui, certo? Então, se uma frase me marcou, né? Eu até falei, e aí, Dani, tudo bem? Eu até falei justamente no final, acho que a última linha, né? Etácia, boa noite. A última linha da postagem, eu falo sobre isso, né? Antes de marcar o amiguinho, mãe, tudo bem?
Antes de marcar o amiguinho, deixa a postagem marcar você. Deixa isso entrar em você. Certo? Deixa isso atingir você. Mas dói, né, Rafael? Quando atinge. Exatamente. Deixa ela atingir você. Não estou falando para que você não vai sentir essa dor. Certo? Então, isso é algo importante. Então, eu sou o alvo. Se o tema da live hoje é o alvo e a meta, quem é o alvo? O alvo sou eu. O alvo é cada um de vocês. Certo? E esse alvo é o que está ali, próximo de nós. Né? Nós estamos, teoricamente, próximos de nós. Certo? Então, eu tenho que entrar no caminho de uma autocrítica. Eu tenho que saber me criticar. Saber que as minhas ações são ruins. Saber que, de repente, meus pensamentos não são tão bons assim. Que os meus... Exatamente, para sentir dor mesmo. Que os meus pensamentos talvez não são tão bons. Que muitas das vezes as minhas ações são mais egoístas do que outra coisa. Então, esse é um processo importante. Só que essa autocrítica, ela tem que vir num processo de interiorização. Entende? Por quê? Porque até a autocrítica pode ser vaidosa. Certo? Falsa humildade, por exemplo. Certo? Nossa, eu sou muito isso. Calma aí, tem um pessoal me olhando. Nossa, como eu sou, eu erro demais, né? Não. Eu quero que você se acuse no íntimo do teu quarto. Entende? Quando ninguém estiver te olhando. Porque esse alvo que você tem que acertar é você mesmo. E essa relação é você com você. Entende? Então, é necessário, muito necessário, que você consiga fazer esse processo de se acertar, certo? Sem ali uma plateia em volta. Porque, além, né, um homem, vamos chamar aqui o homem moderno, ok? Além de um homem moderno não querer olhar para ele mesmo, quando ele olha, ele vai olhar dentro de um processo vaidoso, certo? Então, essa autocrítica é fundamental, certo? Eu não sei exatamente, Michele, se esse tornando vitimista a partir do que exatamente, que eu fiquei um pouco confuso. Mas essa autocrítica é fundamental. Essa pessoa precisa saber se criticar. E precisa saber aonde está agindo errado, né? Então, isso é algo importante. De novo, o alvo quem é? Você mesmo. Então, esse primeiro olhar tá para quem eu sou ou para quem eu estou sendo. Ok? Então, isso é algo importante. A partir desse momento que eu começo a olhar de uma maneira mais saudável, ou melhor dizendo, mais ordenada para a própria vida, eu vou começar a ter uma relação melhor num processo de me conhecer. E um processo melhor para eu me conhecer é eu separar as limitações das falsas limitações. Certo? Por exemplo, eu não tenho 1,80 m. De repente eu não vou conseguir trocar uma lâmpada sem subir num banquinho. Certo? É uma limitação real. Então eu vou ter que subir no banquinho. Mas, se eu falar assim, eu não tenho capacidade de trocar uma lâmpada, é uma limitação falsa. Certo? Eu estou colocando uma limitação que ela não é realista. E essa limitação falsa é igual, vamos dizer assim, ou vai gerar, né? Ou ela é filha, melhor dizendo, ela é filha da preguiça. Então, a preguiça vai gerando falsas limitações. Eu não sou capaz de fazer isso aqui, não. Não, isso aqui eu não consigo. Fazer aquilo lá, não consigo. Né? Aquilo outro também não consigo. E eu jamais fiz uma movimentação para tentar. Certo? Então já vou me reduzindo. Percebe-se que isso aí não é o alvo. Porque se o que está movendo é um processo de preguiça, certo? E a preguiça seria a falta de amor pelo próprio dever, a gente pode dizer assim, né? Porque eu não tenho amor por fazer nada, porque eu tenho preguiça, então falta amor, né? Vale lembrar que o amor aqui é aquele processo, né, que necessariamente está entrelaçado com sacrifício, ok?
está entrelaçado com o sacrifício. Então, nós temos que separar as limitações reais das falsas limitações, ok? Então isso vai necessariamente nos ajudar num caminho mais organizado de levar a vida. Então, de novo, eu faço uma autocrítica. Vamos voltar para o início, né? Eu faço uma autocrítica, ok? Eu estou fazendo uma autocrítica. Eu paro de criticar o outro para me criticar, ok? Então, ela para de criticar o outro e volta para fazer um autoexame e uma autocrítica, certo? Por quê? Porque ela é o alvo, certo? Então, se ela é o alvo, nós temos que acertar onde no alvo? Nas pontas? Não, nós temos que acertar no meio do alvo, certo? Então, para a gente começar a chegar no meio desse alvo, eu começo a fazer uma crítica pessoal, ok? Então, eu faço uma crítica a mim mesmo. Eu começo a observar o meu agir diante da vida e diante das outras pessoas, certo? A partir desse processo, eu começo a me abrir para julgar, já que eu comecei a me criticar, já que eu comecei a ver aonde eu estou errando, os meus defeitos reais. Então, claro que esse processo de autocrítica vai estar entrelaçado também com o processo de autoconhecimento, certo? Então, eu começo também, de uma certa forma, a me conhecer, e dentro desse me conhecer, eu vou separando as limitações reais das limitações falsas, certo? Por exemplo, eu não sei falar inglês. Ok, é uma limitação real. Eu nunca vou conseguir falar inglês. É uma limitação falsa. Certo? Estou dando alguns exemplos aqui. Eu não vou conseguir me relacionar com fulano. Por quê? Às vezes isso é uma falsa limitação. Porque a pessoa só pensa que ela só vai conseguir se relacionar com fulano segundo as regras dela mesma. Entende? Então, dentro desse processo, ela só vai conseguir se relacionar com o outro diante das regras dela. E como ela vai estar fora desse controle das regras, porque está falando de uma relação ali, não necessariamente vai ter esse controle todo, então ela já se coloca com uma limitação. Como se fosse, olha, fora do meu controle, eu não sei me relacionar. Só que isso é uma falsa limitação. Por que é uma falsa limitação? Porque se ela estiver inserida na realidade e perceber que ela precisa fazer o próprio dever, essa falsa limitação não é nada. Entende? Então, então isso é algo importante da gente visualizar, certo? E aí, dentro desse processo de interiorização, porque como eu falei, essa autocrítica, esse processo da gente parar de olhar o outro em termos críticos e voltar para nós, é um processo interior e silencioso, certo? Como eu falei, a ideia aqui é fazer isso no íntimo e no silêncio, sem show, ok? Sem show, eu não preciso gritar para Deus e o mundo, entendeu? É uma relação você com você. Então, isso precisa ser entendido, senão a gente pode cair no processo da vaidade, como eu falei agora há pouco, ok? Então, estou só repetindo, tá bem? Então, dentro desse processo onde eu sou o alvo, e cada um de vocês também nós vamos precisar de uma palavrinha importante aqui para nós, que é a humildade, certo? E essa humildade vai entrar de novo no processo de autocrítica. Por quê? Porque a humildade vai ser o processo da gente reconhecer que a gente anda errado ou que a gente andou errado. Eu tenho que ser humilde para reconhecer que eu não sou perfeito. Olha aí, o Arthur está falando do IGTV. Tem um IGTV meu sobre os microsacrifícios, está lá, né? Então, a humildade vai ser necessária para reconhecer, olha, eu estou agindo errado, eu estou andando errado, certo? Então, através dessa mesma humildade, eu vou começar a descobrir como eu sou na realidade. Porque eu paro de me colocar num pedestal. Por que eu parei? Porque eu sou o alvo e estou tentando acertar o meio, né, desse alvo, certo?
Exatamente, Raquel. Isso serve para a pessoa não se paralisar mediante o reconhecimento de tempo perdido. O ponto é, eu tenho que reconhecer que eu perdi um tempo. Até aí tá tudo bem. Olha, puxa, eu passei 3 anos ali que eu poderia ter encurtado em 1 ano. Mas a vida passou. A vida está continuando indo para frente. Eu faço esse exame, eu vi que eu estou errado, eu vou descobrindo os meus erros. 20 minutinhos, Bianca, 20 minutinhos. Eu descobri os meus erros no meio do caminho. E agora, com a ajuda da memória, que vai me auxiliar no processo de eu não cometer os mesmos erros. Certo? Então, isso é algo também importante da gente visualizar. Deixa eu só abaixar um pouco a minha tela. Pronto, agora sim. Então, isso é algo importante da gente visualizar, tá? Então, essa humildade vai fazer um processo de reconhecer que eu ando mal e também vai me ajudar no processo de eu descobrir como eu estou sendo agora, aqui e agora, certo? Porque eu vou tentar me olhar da forma mais realista possível. E aí eu não posso, por isso que eu falei que é no silêncio, no primeiro momento, nessa solidão, onde eu vou necessariamente me acusar. Eu preciso me acusar. Certo? Eu preciso me acusar. Eu preciso entender, olha, eu faço coisas erradas. Eu fiz coisas erradas. Eu escolhi coisas erradas. Certo? O que as pessoas fazem hoje em dia? Né? Fazem o contrário. Né? Elas falam o seguinte: olhe para tua história e ela é linda, não tem nada de errado, não se arrependa de nada, tá tudo certo, etc, etc, etc. Se tá tudo certo, se você não tem que se arrepender de nada, se sua vida é linda, por que você tá mal? Por que você tem uma crise existencial? Por que você está perdendo o sentido da vida? Certo? Então, não parece que essa seria a resposta, certo? Então, dentro desse processo do alvo, nós só vamos conseguir acertar o alvo, somos nós, com a humildade. Eu só vou conseguir acertar a mim mesmo e me acessar de forma de autocrítica com a humildade. Certo? Isso é muito importante a gente ter em mente. É claro, isso não é uma coisa como estalar do dedo. A gente não está acostumado a fazer isso. A gente é um bando de soberbo. Não é isso? Nós somos um bando de soberbo. Então, quando a gente vai fazer uma autocrítica, né, a gente não aceita. A gente luta contra nós mesmos. Vai sair um IGTV hoje sobre isso. Né? Que é o IGTV sobre potencial. Por que a pessoa não acredita no próprio potencial? Porque ela quer fazer para amanhã. Entende? Eu não acredito no meu potencial. É porque ela quer a resposta amanhã. Ela quer ser o brabão amanhã. É claro que assim não tem como. Ninguém acredita no potencial assim. E quem conseguiu alguma coisa no dia pra noite? Ninguém. Certo? Então por isso que muitas pessoas não acreditam no meu potencial. Nada mais é do que um processo completamente fora da realidade. Onde ela não consegue nem julgar o processo direito. Então por isso que ela não acredita no potencial. Aqui, de novo, gente, quando a gente fala de autocrítica, de humildade para se acessar, de humildade para alcançar o alvo, que somos nós, e acertar no meio do alvo, que é no meio de nós, vamos dizer assim, né? É como se a gente fosse tocar no nosso sino interior. Que quando a gente bate naquele sino, pum, treme tudo. Certo? Então, isso não é uma coisa da noite pro dia. Porque se eu achar que é uma coisa da noite pro dia, eu saio da realidade, pô. Porque nada é da noite pro dia. Certo? Então isso é algo importante lá. Então isso é algo importante da gente ter em mente. Agora estamos de novo live, só falta meu avô entrar. Esposa, prima, mãe. Meu avô não entrou ainda, hein? Falta meu avô. Então assim, isso é algo importante da gente visualizar. Ok? Então nós temos que ter essa questão. É um processo habitual. Autocrítica é hábito, amigos. Entendeu? Autocrítica é hábito. Você vai precisar fazer essa autocrítica como uma rotina dentro da sua vida. Certo? Então,
Esse processo é absolutamente importante da gente ter em mente. Tá bem? Então, no final das contas, essa humildade que a gente vai conseguir se acessar, e a partir do hábito da humildade para se acessar e fazer a autocrítica, vai ser sair do escuro e ir para a luz. Que luz é essa? É a luz que ilumina os defeitos. É a luz que vai iluminar o nosso quarto escuro, que a gente não quer acender a luz porque está com medo de ver o que tem dentro. Só que não dá para viver assim. Entende? A gente não dá pra gente viver a vida com um quarto escuro todo cheio de lixo, que é o nosso interior. Nosso interior não pode ser um quarto escuro cheio de lixo. E a gente não pode ser governado por um quarto escuro cheio de lixo, que a gente não sabe o que vai sair. Certo? Então isso é algo importante da gente visualizar, certo? Mas tem gente que tem medo, né? Como eu já trouxe aqui algumas vezes esse exemplo do paciente que chegou para mim uma vez e falou assim, mas eu não sei se eu quero ir para a ordem, porque eu não sei o que eu vou ser. Eu falei, não importa quem você vai ser. O que importa é que você vai sair desse processo de desordem. Certo? Mas ele não quis. Olha o medo. Tá tão acostumado com um quartinho escuro, né? Aquele quarto escuro. Aí, agora meu avô chegou aí. Falei, agora meu avô chegou, viu? Agora sim. Não, a gente está tão acostumado com um quarto escuro, já está tão habituado com um quarto escuro que eu não quero limpar. Que eu não quero nem saber o que tem lá. Só que aí o ponto é o seguinte, você quer continuar na desordem ou você quer continuar trilhando o caminho da ordem? Percebeu o que eu falei aqui? Continuar trilhando o caminho da ordem. Você não vai sair da desordem para a ordem. Você vai sair da desordem para entrar no caminho da ordem. Ok? Isso é algo importante. Você vai sair da desordem para entrar no caminho da ordem. Para trilhar o caminho da ordem. Certo? Então isso é algo importante. Sim, vai ter essa relação com a dependência da live de terça-feira. Sim. Por quê? Porque o homem acha que depender desse quartinho escuro desarrumado é vital na vida dele. Por quê? Porque é cômodo, gente. Porque é cômodo. Entende? A desordem vai ser entendida por um homem desordenado como o maior comodismo da face da terra. Entende? Então isso é algo importante a gente visualizar. O homem tem a capacidade de se acomodar. Não estou nem falando de se adaptar não, tá? É de se acomodar. Nas piores situações possíveis. Se adaptar é outra história. Se acomodar é... Certo? Então isso é algo importante. Sim, o Laudaí é o moço da calmaria mesmo. É esse cara mesmo. Então, isso é algo importante. E sim, se eu tenho que entrar na humildade, já dói. Como eu falei, nós somos soberbos. Certo? Então é óbvio que dói. Mas se você for viver uma vida que não dói, aí você me fale quem é. Porque uma criança nasce chorando. Tá lá dentro da barriga da mãe, naquele escurinho, naquele quartinho, né? Não um quartinho que eu tô falando, mas protegido na barriga da mãe, aí sai. Aí tem uma luz de hospital branca, igual um sol na cara dele, né? Aí o médico pega ele de qualquer jeito, vamos dizer assim. Ele está completamente incomodado. Não dói? Claro que dói. Claro que dói. Mas se a gente for dizer, não quero uma vida que dói, não. Aí eu não sei. Se você não quiser uma vida que dói, você vai ter a pior vida possível. Porque vai começar a doer na alma. Vai começar a doer na consciência. Aí eu quero saber o que você vai fazer, entende? Esse é o problema. Entende? Aí é um problema. Quando o homem ele fala que ele não quer viver com dor, ele pegou o passaporte de se corromper. É isso que ele está fazendo. Você fala assim, eu não quero viver com dor. Ele entra no passaporte para uma vida de corrupção. Porque ele vai fugir da dor como o diabo foge da cruz. Entende? Ele vai fugir da dor como o diabo foge da cruz. E aí, se ele vai fugir disso, como o diabo foge da cruz, ele vai aceitar qualquer coisa. O que é qualquer coisa? Não sei, é qualquer coisa. Uns vão escolher tal coisa, outro outra coisa, mas tudo vai ser ali cada vez mais um afastamento, cada vez mais uma vida
longe de si mesmo, no pior sentido do termo, ok? Então isso é algo importante. Então, como eu falei, nós vamos sair desse quarto escuro, né? Sair do escuro e ir para a luz, e essa luz nós vamos pegar. Isso é o importante. Nós vamos pegar a luz, e vamos direcionar para esse quarto. Entende? E vamos iluminar esse quarto. Sem medo do que vai encontrar. Sem medo do que vai encontrar. Certo? Então isso é algo importante. Então, isso é algo importante porque nesse processo de acertar o alvo, que sou eu mesmo, certo? Né? O alvo, de acertar no meio do alvo, eu tenho que ter amor ao bem. E se eu tenho que ter amor ao bem, eu vou, junto com esse amor ao bem, trazer a esperança de que eu vou alcançar aquilo que eu quero. Ou melhor dizendo, daquilo que eu preciso. Ok? Então, de novo, se eu tenho que sair do processo da soberba, entrar no caminho da autocrítica, que vem através da humildade, que a humildade exatamente. Exatamente. Então, vindo no caminho da humildade, entrando dentro desse processo, eu vou fazer isso através do amor. Todo esse processo de autocrítica, gente, é amor. Certo? Então, isso é algo importante. E eu entendo que as pessoas possam ter medo de encontrar esse quarto escuro. Porque às vezes está há 30 anos e não mexeu no quarto. E agora eu vou ter que olhar. Caramba, agora eu tenho que olhar para isso aqui. E aí? O que eu vou achar aqui dentro? Só que a gente fica preocupado quando fala assim, o que eu vou achar nesse quarto? Fica preocupado numa esfera material. Só que esquece quase do porquê que eu quero iluminar esse quarto. Por que eu devo iluminar esse quarto? Porque ao ver essas coisas que estão aqui desarrumadas, vai ser exatamente o meio para que eu me livre delas. Como é que você vai limpar algo que você não está vendo? Como é que você vai limpar algo que você não conhece? Entende? Então, antes de a gente ser vencido pelo medo de ver o que tem dentro do quarto, a gente vai entender o seguinte, olha, eu vou iluminar esse quarto porque é dessa forma que eu vou me arrumar internamente. Entende? Então, eu tenho que entender a finalidade que eu estou fazendo isso. Porque a gente não está entrando no quarto e vendo essas coisas desarrumadas de bobeira. Ah, eu vou entrar aqui só de brincadeira. Estou zoando hoje. Não, não é o caso. Certo? Então isso é algo importante da gente visualizar. Eu entro porque eu tenho uma finalidade. Eu faço uma autocrítica porque eu tenho uma finalidade. Eu não estou fazendo uma autocrítica sem finalidade nenhuma que vai me levar ao vitimismo. Entende? A minha autocrítica com a humildade é porque eu sei que eu não sou bom e eu preciso reconhecer aonde que eu não sou bom e aonde eu estou errando. Certo? Por quê? Porque eu tenho que alcançar o alvo. Quem é o alvo? Sou eu. E eu tenho que acertar bem no meio. Certo? Então isso é algo fundamental da gente visualizar, ok? Isso é algo fundamental. Aí só voltando, conseguem entender, eu vou voltar nessa pergunta aqui, mas vocês conseguem entender por que uma postagem que fala para você se criticar, em vez de você criticar o amiguinho, é uma postagem que coincidentemente tem menos curtidas? Porque quando que o Instagram deu problema? Não foi hoje, foi ontem, né? Teoricamente a postagem de ontem tinha que ser menor, certo? Então, como eu falei, quando a gente é convidado a fazer uma autocrítica, a gente, foge. Por quê? Porque a gente quer metralhar os outros. É isso que a gente quer. Certo? Então isso é algo importante. A gente quer metralhar os outros. A coisa que a gente mais gosta de fazer nas redes sociais é adorar pegar lá uma frase de alguém que fala bem mal de uma determinada parcela do mundo e publicar. E compartilhar. Por quê? Porque eu estou fora disso aqui, galera. Ó como é que eu estou dentro da realidade. Gente, estou dentro da realidade, hein? O que eu falei na postagem é, olhe para você. Antes de você compartilhar, antes de você metralhar o teu amiguinho, que você tá doido ali para metralhar, como eu até botei, né? Engolir a seco ali, né? A soberba ali de atacar o outro, metralhe você mesmo. Entende? Porque você é o alvo. Certo? Você é o alvo.
Eu sei, e eu acho que vocês também sabem, que uma postagem que vai ir ao contrário do que eu estou falando, ela vai ter uma tendência a explodir, certo? Justamente porque a gente não quer se olhar. Mas se vocês não se olharem, vocês nunca vão ser capazes de olhar para o outro. É esse o processo. Quando vocês marcam alguém sem vocês olharem para si mesmo, vocês não estão alcançando elas. Entende? Porque vocês sequer conseguem olhar para o outro. Rafael, mas você está aqui então falando que eu não posso marcar ninguém numa postagem porque eu vou estar fazendo isso? Claro que não. O que eu estou falando é o seguinte: use para você primeiro. É isso que eu quero que você faça. Use para você primeiro. Experimente aquela postagem para você primeiro. Depois daquilo ali, aí você vai no outro. Caso seja necessário. Aí você marca, fulano, vê isso aí, acompanha isso aqui, tal. Depois isso. Não é na minha página só, não. Qualquer página. Entendeu? Porque senão fica todo mundo, usando um termo moderno hoje, né? Um termo moderno, enfim, que eu acho feio, mas enfim, é um termo moderno. Porque senão vai estar todo mundo... O Franco fala da sede de sentido, certo? Eu numa postagem, numa postagem mais antiga, eu falei da sede de controle, né? Que é o homem que tem a sede de controlar tudo. E agora, o homem tem a sede de lacração. Ele quer lacrar tudo. E quando ele lacra, ele não vê, não pensa. Quando esse termo, enfim, quis falar esse termo, ok? Não é um termo que eu gosto. Mas quando ele faz essa movimentação, ele não olha para ele. Eu quero mostrar para o outro tal coisa. Certo? Então, não dá para ser assim. Só que, vamos passar para outra parte, então? Vamos passar para outra parte? O tema de hoje não é só o alvo. O alvo e a meta. Para que eu estou acertando o alvo? Para que eu tenho que acertar? Mas isso é uma autocrítica, Tássia? Isso é uma autocrítica. Quando eu olho e vejo que eu estou repetindo os atos dos comportamentos familiares, principalmente os ruins, isso é uma autocrítica. Eu estou vendo de onde está vindo isso. Só que a culpa é minha, pô. Se eu tenho 40 anos e estou imitando o que minha família faz, a culpa não é da minha família, pô. Eu tenho 40 anos, já tenho liberdade, sou adulto. Eu não vou conseguir... Eu não tenho uma liberdade para mudar? E as pessoas fazem o contrário. Tá vendo? Olha o que minha família me ensinou, hein? Eu com 40 anos barbado, olha o que minha família me ensinou, hein? Minha família é difícil, né? Me ensinou isso. Eu tô com 40 anos. Tipo, você não tem 10. Se tivesse 10, tudo bem. Entende? Se tivesse 10, tudo bem. Mas não, nós somos adultos, certo? Então isso é algo importante da gente visualizar. Isso faz parte da autocrítica. Senão é cômodo. É muito cômodo. A culpa não é minha, não. A culpa é da minha mãe, ó. Minha mãe que me ensinou. Aí a gente para de pensar que a gente tem tantas coisas que é diferente da nossa mãe, tantos gostos que é diferente da nossa mãe, mas o erro não, o erro é da minha mãe. O erro é da minha mãe, do meu pai, da minha família ali que fez. Os acertos sou eu. O acerto fui eu que o Espírito Santo iluminou e eu acertei. Mas o erro não, o erro realmente eu não tenho nenhuma culpa. Isso é soberba, gente. Isso é soberba. É simples assim, né? Isso é soberba, não dá pra ser assim. Isso é soberba, não dá pra ficar na soberba, gente. Soberba é ruim, soberba é malvada. Enfim. Então, vamos pra outra parte, porque o tema da live não é só o alvo. O tema da live é o alvo e a meta. Por que eu tenho que alcançar o alvo? Por que eu tenho que atingir o alvo? Porque é quando eu acerto o alvo, eu me direciono pra meta. Amigos, qual é a meta? A meta é o outro. A meta é o outro, meus amigos. A meta sou eu encontrar verdadeiramente o outro. Certo? E para eu encontrar o outro, eu preciso da humildade, meus amigos. Por quê? Porque o outro está também passando por uma guerra. O outro tem as próprias lutas. Então, eu não estou aqui numa guerra contra as outras pessoas. Então, de novo, o alvo sou eu me preparo, eu faço uma autocrítica, eu entro no processo da humildade
para que eu alcance a meta, e a meta é o outro. Eu preciso alcançar um outro. E eu só vou encontrar o outro, não é marcando. Se eu marcar e se eu não entrar e fazer uma autocrítica, eu não encontro o outro. Eu estou vivendo com ele, mas eu não encontro. E aqui eu estou falando para todo mundo, mas vamos aqui para os psicólogos de plantão que estão aqui. Encontro. Trabalhe o encontro. Enquanto vocês ficarem olhando para paciente de vocês e achando que você é melhor do que paciente de vocês, vocês jamais vão encontrar um paciente dentro do consultório. Certo? Jamais. Mesmo seu consultório estando lotado. Porque você não tem capacidade de olhar. Certo? Então precisa da humildade. Então eu vou encontrar o outro. Para encontrar o outro, eu preciso da humildade para vê-lo da forma humilde, que ele tem a própria luta que eu acabei de falar, que ele tem as próprias dificuldades, etc, etc, etc. Ponto final. Certo? Então eu vou entender, olha o ponto, eu vou entender e atender a necessidade do outro. E para isso eu preciso do quê? Da humildade. E isso, meus amigos, vai doer mesmo. Sabe por quê? Porque você, de repente, não tem tempo. E você vai ter que fazer. Entende? De repente, você está super cansado. Mas você vai ter que fazer. Entende? Porque o processo aqui, a existência humana não é o descanso. A existência humana é o aperfeiçoamento. Entende? A existência humana é o aperfeiçoamento. É esse o ponto. Entende? A existência... Gravou? Gravou? Anota aí, assina depois, Rafael de Abreu. A existência humana é o aperfeiçoamento, não é o descanso. Rafael, mas eu adoro descansar. Claro que a gente adora descansar. O corpo quer ficar ali tranquilinho e calmo. Mas a existência humana está no aperfeiçoamento. Então, quanto mais eu lutar por esse aperfeiçoamento, mais eu vou ter o verdadeiro descanso da minha alma. Porque a alma descansa onde? Na verdade. Ok? Enfim, a alma descansa na verdade. Isso é algo importante da gente ter em mente. Então, dentro desse processo, exatamente. Minha mãe tá certa, gente. Mãe sempre tá certa, eu acho. Enfim, minha mãe botou aperfeiçoamento que é diário. Exatamente. Aperfeiçoamento que é necessariamente diário. Por quê? Porque a única forma de eu conhecer o meu potencial sou eu trabalhando diariamente para alcançar aquilo que eu quero alcançar, gente. Certo? Então, por isso que ele precisa ser um aperfeiçoamento diário. Certo? Então, dentro desse processo, que é importante a gente visualizar, né? Dentro da nossa vida. Inclusive, só dando uma pausa aqui, né? Mas tem uma live que eu fiz que é sobre aprofundamento. Né? Então, se essa frase... A gente na live, todos nós estávamos na live, nós descemos, né? Na profundidade da existência. Quem estava aqui sabe, foi uma experiência bacana, online, ok? Online, inclusive, que foi aqui na live. Mas enfim, voltando. Então, se eu tenho que ter humildade, ok? Se eu tenho que ter humildade para que eu acerte a meta, acerte o alvo e que eu vá ao encontro da meta, eu tenho que sair da provocação. Porque se eu provoco o outro, no pior sentido desse provocar, ok? Eu vou misturar, eu vou ficar numa vida de provocação, né? Nós vamos ficar numa vida de provocação e guerra. Provocação e guerra, provocação e guerra. Por quê? Vamos voltar à postagem? Eu vou pegar uma postagem lá, isso e isso. Vou marcar o fulano. Para esse fulano aprender. Para ele parar de ser soberbo. E eu esqueci que eu estou sendo soberbo aqui. Eu esqueci de estar sendo soberbo. Aqui não é uma passividade, gente. Não é uma passividade. Mas eu no encontro no outro, eu acertar o outro no lugar que tem que ser acertado. Certo? Se o outro está machucado no braço, não vai ser botando um gelo na cabeça que eu vou ajudar ele. E para isso eu tenho que ter olhar. Para isso eu tenho que enxergar o outro. Para eu enxergar o outro verdadeiramente, eu tenho que sair de mim. Só que eu tenho que sair de mim da melhor forma possível. Certo? É sair de mim com a casa já arrumada, né? Meio que parafraseando São João da Cruz aqui. Quem é a casa? Quem é a casa, gente? A casa somos nós. Então, dentro desse processo ser ponte aí que a Cláudia falou, que eu vi falando aqui, né? É exatamente. Eu vou ser essa
ponte de encontro ao outro. Certo? Então eu preciso de humildade. E não de provocação. Porque se eu for ponte da provocação, quando o cara vier pra mim, eu sacaneio ele. Eu vou me corromper ou vou corrompê-lo. Certo? Então isso é algo importante da gente ter em mente. Então, de novo, alvo e meta, se a gente pensar o alvo e a meta, o que está entre o alvo e a meta? A ponte. A ponte está entre o alvo e a meta, ok? O alvo e a meta. Eu preciso de uma ponte. E que ponte é essa? Porque agora, essa ponte que eu vou falar agora, não sou eu que me faço de ponte. Que ponte é essa, meus amigos? É a realidade. Onde eu preciso estar inserido para que eu consiga alcançar verdadeiramente a ordem, o aperfeiçoamento. Certo? Então, isso é algo fundamental da gente ter em mente. Certo? Então, isso é algo importante. Então, tem uma frasezinha muito importante que falaram para mim hoje, quando eu estava comentando sobre a live de hoje, que é: eu sou o alvo com a meta de melhorar. Certo? Eu sou o alvo com a meta de melhorar. Eu sou o alvo, então me acerto através da autocrítica que vem junto com a humildade. E tenho a meta de melhorar para alcançar a meta. A meta de melhorar para alcançar a meta. E que meta é essa que eu tenho que alcançar? Sempre o outro. Certo? Sempre o outro. É sempre o outro que é a nossa meta. Certo? Isso é algo absolutamente fundamental. Rafael, por que o outro? Porque nós somos seres sociais, sociáveis, entende? Nós precisamos do contato, nós estamos em contato, nós estamos inseridos no mundo. Então, quando algo ruim acontece da minha vida, né, um erro no passado, um defeito ali que você fez, enfim, uma escolha errada, isso é um dado dentro da tua história. Que no alvo você vai ter que alcançar o alvo vendo exatamente isso. Poxa, 5 anos atrás fiz um erro aqui, 10 anos atrás errei aqui, 30 anos atrás errei aqui, mas eu continuo chegando lá. Por quê? Se eu desistir de alcançar o alvo, eu estou sendo egoísta. Porque, gente, ficar no sofrimento é egoísta. Ficar no sofrimento é um processo de egoísmo. Por quê? Porque eu ignoro tudo. Eu ignoro até o processo de alcançar o alvo. Porque não vou alcançar, não. Vou ficar aqui na tristeza mesmo. Mas cômodo. Eu já conheço essa dor. Certo? Isso é algo importante da gente visualizar. Então, não me importo com o teu passado. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Eu não me importo com o que vocês tenham feito. O que eu me importo é que vocês têm que alcançar o alvo. O alvo bem no meio. Através da humildade. E aí vocês vão sair para alcançar a meta, que é o outro. Encontrando o outro na humildade. Isso é absolutamente importante da gente visualizar. Eu já devo estar falando o 15º, isso é importante de visualizar, inclusive, né? Então, isso é algo, assim, absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Certo? Por quê? Voltando à meta. Se a meta é o outro, eu tenho que estar totalmente inserido na realidade para enxergar o outro. Certo? Porque eu preciso do encontro. Eu preciso encontrar o outro. E esse encontro do outro esse encontro com o outro é qualquer outro. É qualquer outro. Se eu tenho pessoas no trabalho, são as pessoas do trabalho. Certo? Rafael, mas o cara no trabalho, pô, o cara me trata mal. O cara tenta passar a perna em mim. Eu não falei que aqui só tem anjo. Eu não falei que aqui só tem anjo. Inclusive, por isso você tem que estar na realidade, pra você ver que o cara, ele tá passando a perna em você. Entende? Então, enfim, minha água tá acabando. Minhas cópias chinesas não estão aqui para me servir água. Enfim, então isso é algo que a gente tem que ter muito em mente. Até para eu me posicionar, porque eu tenho nesse processo de
acertar o alvo e ao encontro do outro não é um anulamento da personalidade. Claro que não. E você só vai conhecer sua personalidade, meus amigos, se você for humilde. Se você não for humilde, você não conhece sua personalidade. Agora que o bicho vai pegar, né? Porque eu falei uma frase agora que, mas eu não sou humilde. Então, se você não tem um olhar humilde para si mesmo, reconhecendo seus erros, você não vai conseguir alcançar a tua personalidade. Você vai ficar nas barreiras da soberba. Certo? Agora, efetivamente, acabou minha água. Então, isso é algo absolutamente importante da gente visualizar. Certo? Da gente conseguir trazer isso não só para a consciência. Como eu falei, eu gosto de falar isso aqui. Eu não quero que vocês entendam isso só. Entender isso aqui pode ser fácil. Entende? Nossa, que maravilha, Rafael, falou uma coisa top aqui, do top 10, esse é o top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não basta. Não basta. É pouco. É fraco. Entende? É como botar fogo num pedacinho de papel. A gente tem que incendiar dentro desse processo a alma, entende? No melhor sentido de que seja incendiar a alma, entende? Tem que acender a lareira que vai iluminar o quarto. Entende? Então isso é algo importante. Então eu tenho que entender o que é o bem e fazer o que é o bem. Isso é algo importante. E dentro de um processo habitual. A senhora, minha mãe, falou aí agora há pouco, aperfeiçoamento no dia a dia. Certo? Para enxergar teu potencial é dentro do dia a dia. Se não põe em prática, sabe o que vocês podem estar assistindo a live falando assim: Rafael, adorei a live, mas não coloquei em prática não. Então sabe o que você fez com a live? Você pegou, amassou e jogou fora. Foi isso que você fez. Entende? Então isso é algo importante. Então eu tenho que olhar para a minha vida, para as escolhas que eu fiz, para quem eu sou, para os meus erros, com humildade, fazer uma autocrítica, em vez de eu ficar criticando o outro. Eu tenho que fazer uma autocrítica, em vez de ficar criticando o outro. Certo? E a partir dessa humildade eu vou conhecer os erros que eu fiz no passado. Certo? Como é que eu posso aperfeiçoar isso no meu dia a dia? A partir desse processo de olhar humilde para si mesmo, reconhecendo os próprios erros. Vai lá, 3 examezinhos de consciência por dia, meio-dia, 6 da tarde e um antes de dormir. Não estou falando de exame de consciência religioso. Os católicos aqui não estou falando de exame de consciência para vocês irem se confessar. Não é isso que eu estou falando. É você parar 3 vezes no seu dia para você examinar aquelas etapas do dia. Meio-dia, vamos lá, vou analisar minha parte da manhã. 6 da tarde, eu analiso minha parte da tarde. Antes de dormir, eu vou analisar a minha parte da noite, daquele dia. E eu vou começar a visualizar onde que eu estou errando. Se eu percebi que a minha fala ali foi uma fala com uma intenção muito mais soberba. Às vezes, gente, é algo muito fácil da gente visualizar e que a gente deixa passar. Por exemplo, para quem não mora sozinho, né? Para quem mora com qualquer pessoa, seja casado, com pai, com mãe, com irmão, enfim. Fala assim, vou dar um nome de alguém aqui qualquer, tá? Joãozinho, traz um copo d'água para mim? Eu não. Você vai pegar. Tá pedindo? Entendeu? Vai pegar. Ah, eu vou servir o prato da minha família. Ou do meu marido. E eu vi que tem um talher mais bonito do que o outro. Eu vou pegar o mais bonito e vou dar pra ele. Sem ele precisar saber. Eu não preciso contar pra ele. Percebeu? Que esse processo de humildade e acertar o alvo é silencioso, gente. É sem plateia. Ok? Então isso é algo importante. Então beleza, a Lohane botou aqui, né? Às vezes eu percebo no ato da cagada que estou fazendo. Certo, agora você vai julgar o ato da cagada. O que fez a cagada acontecer? Qual foi o caminho da cagada? Certo? Esse é o processo. Qual é o caminho que eu fiz? É do nada? Cai uma cagada no céu e cai na sua cabeça? Não, ele tem um caminho. Não é à toa que tem o IGTV que é tire a lupa. Tire a lupa. Tire a lupa e veja o caminho. Vai lá no IGTV. No IGTV tem muita coisa boa lá. Tire a lupa. Às vezes a gente olha o acontecimento só com a lupa. Com a lupa tá aqui, cagada. Aí tira a lupa. Aí tem um caminho da cagada. Certo? Então eu tenho que
Visualizar. Então assim, Rafael, qual é o melhor remédio para eu que estou reclamando? É calar a boca, é só isso. Tem que ir calar a boca dentro de um processo de mortificação mesmo, sabe? Nem que seja assim, pô, eu tô doido para reclamar, então eu vou beliscar o meu braço. Então acabou, belisca o teu braço, sai que seu braço é cheio de beliscão mesmo. Mas vença-se. Você não pode ser vencida por uma reclamação que vem da tua cabeça. Certo? Então isso é algo importantíssimo da gente ter em mente. Então, de novo, eu tenho que acertar o alvo com humildade, eu sou o alvo, eu tenho que acertar bem no meio do alvo, com essa autocrítica através da humildade, e dentro desse processo dessa autocrítica e humildade, eu vou em direção à meta, e a meta é o outro, para que eu verdadeiramente tenha um encontro com ele, ok? Para que eu verdadeiramente tenha um encontro com ele. E posso falar uma coisa para cada um de vocês, eu tenho certeza que vocês eu tenho certeza que vocês precisam ser acolhidos. Vocês precisam também receber o encontro. Certo? Então, para quem não está carente desse encontro verdadeiro, antes da gente ficar aqui exigindo do outro, vamos fazer para o outro. Porque alguém pode estar muito mais carente de encontro do que nós. Então, em vez de eu ficar julgando ali na minha régua medidora de carência, né? Como é isso? Aqui tem 3 centímetros de carência. Em vez de eu fazer esse tipo de coisa, eu só faço. Porque eu não preciso saber da vida desse cara. Eu preciso acolher esse cara. Entende? Eu preciso acolher. Então, isso é algo absolutamente importante da gente ter em mente. Ok? Vou respirar. Enfim, eu acho que fizeram umas perguntas aqui pra mim. Não sei se vai dar tempo de eu responder. Deixa eu procurar a pergunta. Calma aí. Aqui, ó. Tem uma pergunta aqui. Como mudar minhas posturas e nas pequenas coisas para alcançar o alvo e a meta da minha vida? Tá? Então, micro sacrifícios, ok? Esse é o ponto. Micro sacrifícios, certo? O processo que a gente tem que ter em mente é que eu preciso me sacrificar nas pequenas coisas para essa ideia de que a gente vai segurar uma casa nas costas, entendeu? Certo? Então isso é algo importante da gente ter em mente. Certo? Então isso é algo importante. Certo? Então eu faço muito pelo outro e para mim nada. Certo? Quem é o que não faz nada? Será que se eu conversar com essa pessoa, será que ela vai começar a prestar atenção? Será que a gente vai poder ter um diálogo bacana aqui, onde eu vou acolher o porquê que ele não faz isso? Certo? Porque às vezes tem uma explicação, não sei. Certo? E aqui eu não tô falando assim, eu tenho um namorado que me trata bem, então eu vou ter que ficar com ele para sempre? Claro que não, né? É óbvio que não, né? É óbvio que não. Então, isso é algo importante. Mas voltando aqui, né? Como vem fazer isso no dia a dia e tal? No dia a dia, micro sacrifícios. Pega os micro sacrifícios, que seja arrumar uma cama, que seja trazer a ideia, sei lá, de lavar um prato, lavar um copo, que sejam coisas pequenas e dentro de um anonimato, entende? Porque a luta é contra você. Eu sei que o mundo tem suas patologias, eu sei disso, né? Mas eu sei que o mundo tem suas patologias, ele é um mundo que favorece, digamos assim, algumas desordens, eu sei disso. Mas não é só o mundo de hoje, né? Já que não temos perfeição aqui na Terra, então o mundo desde sempre, né? O ponto é o seguinte, você vai se corromper? Ou você vai lutar? É esse o ponto que a gente precisa entender. Certo? Enfim, meus amigos, é isso. Live de hoje encerrada. Tô com 50 segundos aqui. Seguinte, eu devo voltar aqui para fazer uma outra live hoje ainda, ali umas 10h30, 10 horas, 10h30. Se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, eu não apareço. E aí a gente bate um papo aí mais livre, enfim, a gente vai responder perguntas como foi, eu acho, na sexta-feira passada, né? Eu acho que foi isso, né? Enfim, é isso. Obviamente, qualquer coisa vocês falem comigo, tá? Live agora, oficialmente, né? Oficialmente, segunda-feira, 7h30, terça-feira, meio-dia e quinta, 8h20. Ok? Enfim, daqui a pouco eu volto então, tá bem?
Até mais tarde. Valeu, tchau, tchau.